Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira. Vamos falar a respeito aí, do clássico Grenal que aconteceu na Arena do Grêmio e deu vitória do Tricolor 3-1 sobre o Internacional. Mas muito além daquilo que aconteceu no campo, foi o que aconteceu pós-jogo, principalmente pelo prisma vermelho. Foi uma vergonha que aconteceu pelo lado do Internacional. Vamos falar isso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho, deixar o teu like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, pessoal, vamos falar a respeito aí do clássico Grenal. Já queria pedir desculpas aqui para vocês, se vocês estão escutando uma música no fundo aí, que o pessoal tá animado, né? O pessoal tá animado e tá comemorando aí, eu não sei o que, né? Mas o pessoal tá comemorando, tá aproveitando aí o domingo, comemorando o final de semana e já projetando a semana. Vamos lá então, vamos falar a respeito aí então de Grêmio Internacional, né? O Grêmio, né, naquela sua felicidade, naquela sua preparação para jogar Grenal, né? Impressionante, né? O Grêmio não vem num bom momento, né? Não tá jogando bem, mas chega no clássico Grenal, as coisas parecem que andam, né, para o time do Renato Portaluppi. E foi o que aconteceu na partida desse domingo, né? O Inter tinha tido uma bola na trave, tinha criado outras duas boas oportunidades. O Grêmio na primeira finalização, né, do Soares consegue colocar a bola para o fundo do gol. O Inter seguiu jogando, seguiu criando, seguiu tendo, né, alternativas, mas aí depois num erro de saída de bola, de construção de jogada ou de tentativa de iniciar uma jogada de um lateral, né, acaba saindo o segundo gol da equipe do Grêmio. O time do Internacional não conseguiu, né, trabalhar a jogada, sofreu a pressão no time do Grêmio, perdeu a bola, né, o jogador do Grêmio entrou, né, cara a cara com o goleiro, o Vila Sante, e acabou colocando a bola para o fundo do gol, fazendo o segundo gol da equipe do Grêmio. Bom, a partir daí o Internacional virou um amontoado, né? O Inter tudo que tentou errou, né? O time entrou naquele inferno astral e naquela sua rotina de clássicos. E para piorar a situação do Internacional, para ficar mais vergonhosa ainda a derrota, né, do Inter, o Kahneman foi expulso aos 7 minutos da segunda etapa, no comecinho do segundo tempo. Então o Inter tinha muito tempo pela frente para tentar mudar um pouco a cara do time e para a partir daí buscar a reação dentro da partida. Mas obviamente não foi o que aconteceu. Não deu para entender as alterações do Mano. O Mano tirou o Moledo, colocou um atacante, colocou o Jean Dias. Enfim, ele fez uma salada completa. Ele fez um negócio terrível, ele fez um negócio complicadíssimo. E aí com o zagueiro a menos, né, apenas com o Gabriel Mercado, o Internacional acabou levando o terceiro gol, o gol do Bitelo, e aí praticamente sacramentou a vitória do time do Grêmio. Ainda teve tempo do Johnny marcar o gol de honra, né, do Internacional, mas insuficiente para conseguir fazer algum tipo de reação dentro da partida. Enfim, foram mais de 45 minutos, nós podemos colocar, mais de 45 minutos com o jogador a mais, e o Inter absolutamente não criou nada, não conseguiu fazer nada. E o retrato está aí, essa derrota, né, por 3-1 para o time do Grêmio. O que o torcedor colorado imaginava, o que o torcedor do Inter queria, era que na entrevista coletiva, primeiro, que o Mano não se manifestasse, que apenas o presidente se manifestasse e que o presidente apenas, né, informasse que o Mano não seria mais o técnico, que ele não iria mais continuar no Internacional. Mas não foi o que aconteceu. Foram quase 2 horas, né, de reuniões dentro do vestiário, ou nas antessalas ali do vestiário, entre a direção, entre o técnico Mano Menezes, né? O presidente não se pronunciou, o presidente não falou, ele largou o rojão na mão do William Thomas, que é o executivo, que não falou nada com nada, mandou o Mano, que foi, né, o Mano tava uma granada sem pino, né, tava dando coice para tudo quanto é lado, deselegante nas respostas, não queria responder a respeito, né, da sequência, né, de jogos, da sequência de 5 derrotas consecutivas. Ele queria falar apenas especificamente do Grenal,
né? Mas obviamente que para ter um contexto você precisa também, né, buscar as outras partidas anteriores. Enfim, foi um negócio horroroso que aconteceu no pós-jogo do Internacional. Então, é uma sucessão de erros, é uma sucessão de fracassos, né? Essa direção chegou com uma ideia bastante interessante, chegou com uma ideia de tentar, né, modernizar o time, colocar pessoas capacitadas em cada função, né, utilizar a tão famosa ciência de dados, né, o CAPA, né, que é o programa de capacitação, né, o Centro de Análise e Prospecção, né, de Atletas do Internacional, mas que, né, serviu aí para contratar o Jandia, serviu para contratar o Rômulo, serviu para contratar, né, o Campanharo, enfim, nada daquilo que foi prometido no período eleitoral do Internacional acabou, né, acontecendo. Então, né, a gente vê um trabalho que parecia promissor, mas que por decisões tardias e por decisões precipitadas acabaram fazendo com que o Internacional ficasse andando em círculo, né? Andou e não saiu do mesmo lugar. Não foi aquele time que tinha um potencial para crescer. Obviamente que o presidente Alessandro Barcelos, ele fez, né, coisas importantes, como por exemplo, ele melhorou, né, a questão da saúde financeira do clube, ele livrou o time daquela segunda folha paralela, né? O Internacional tinha a folha dos jogadores que atuavam no clube e tinha a folha dos jogadores que eram emprestados, daqueles jogadores que não atuavam no clube. Enfim, ele conseguiu, né, terminar com essa folha paralela, né? Acabou, né, reduzindo alguns custos, né, conseguiu arrecadar bastante aí com vendas, mas dentro do campo, esportivamente, o Internacional não mandou. Por mais que o time tenha sido campeão, né, aliás, vice-campeão brasileiro no ano passado, o time, o ano passado, acumulou derrota para o Grêmio, que estava na Série B do Campeonato Brasileiro, a eliminação vexatória para o Melgar, né, na Copa Sul-Americana, e sem contar, né, a eliminação terrível, vexatória também para o Globo na primeira fase da Copa do Brasil. Esse ano, 2023, o Internacional teve o maior período de preparação, podendo, né, fazer teste, podendo, né, chegar com um time pronto no Campeonato Gaúcho. Nem na decisão do Campeonato Gaúcho o Internacional jogou muito pouco durante o estadual. Na Copa do Brasil quase conseguiu a proeza de ser eliminado pelo CSA, com todo respeito ao CSA. O Inter pariu uma bigorna para conseguir ganhar de 2-1 e levar uma vantagem para o Rei Pelé. Depois acabou, né, perdendo no tempo normal, vencendo nas penalidades. Todo mundo achava que o portal estava fechado, que poderia ser uma mudança, né, de chave no Internacional, mas não foi o que aconteceu. Vem o empate para o Nacional nos últimos minutos, né, do jogo da Copa Libertadores da América, e vem a sequência de derrotas com pouquíssimo futebol apresentado pelo Internacional nesse ano de 2023. Sem contar na questão da preparação física, que foi muito debatida ao longo do ano, né? O torcedor mostrava insatisfação, a direção mantinha o planejamento e aí depois ali de um certo jogo acabou, né, demitindo o Giancarlo Lourenço, né, que veio do Santos B para ser o preparador físico principal do Internacional, né? São coisas assim que faz com que o torcedor fique realmente com aquela pulga atrás da orelha. Rapaz, será que é isso mesmo? Caraca, meu irmão, é um negócio complicado. Mas enfim, e agora até fazendo um resumo do que aconteceu na noite de hoje, né? O presidente, ele até pode ter boas ideias, mas às vezes falta ser arrojado, falta arriscar, né? O torcedor estava pedindo, né, que o Internacional tivesse, né, um técnico estudioso, um técnico propositivo, né? O Inter tentou, o ano passado tentou, né, o Kudê, não deu certo, a gente sabe por que não deu certo. Tentou o Ramires e por muito menos o Ramires foi demitido, né? Por muito menos o Ramires foi demitido em relação ao Mano Menezes. Tentou também o Cacique Medina, acabou não dando certo. Acho que até o Cacique no time acabou errando, mas o Medina
E o Kudê, né, são situações assim que não dá para entender. O Kudê vinha de um bom trabalho, por mais que alguns com influência de opinião tenham dito que o Kudê tenha feito um trabalho ruim, mas não caiam nessa falácia, gente. Não, por favor, não caiam nessa falácia, porque o Inter brigou pelo título em 2020, 2021, até a última rodada por conta do trabalho consistente do Tchatcho Kudê. O Tchatcho Kudê não estava ganhando o Grenal, mas ele deixou uma base bastante sólida, né? Ele conseguiu tirar de jogadores medianos o seu máximo. O Inter estava, obviamente, oscilando em alguns jogos, mas tinha uma consolidação, né, da sua equipe, do seu estilo de jogo. O Medina conseguiu goleadas, conseguiu um futebol propositivo, mas, claro, depois de uma derrota e também da questão do relacionamento, ele acabou sendo demitido. Mas o que faltou para o presidente Alessandro Barcelos foi realmente ser arrojado, foi realmente ser corajoso no momento em que ele deveria ser corajoso, ouvir mais o torcedor, ouvir mais o torcedor. O torcedor precisa ter voz no Internacional, não apenas, né, o torcedor ser parte importante no momento da mensalidade. Torcedor é sócio, torcedor tem uma parte do clube, torcedor precisa ser ouvido pela diretoria. E parece que não há esse canal de comunicação entre o presidente e o torcedor. Mais do que nunca, talvez se o presidente chegasse na entrevista coletiva e dissesse que o Mano Menezes estaria fora e de que o trabalho começaria a mudar, a torcida pegasse um pouco mais leve com ele. O problema é que nem isso ele fez. Ele não foi para a entrevista coletiva, ele não colocou a cara dele à tapa, ele não chamou a responsabilidade. Ele largou tudo pro William Thomas e largou tudo pro Mano Menezes. E foi uma tragédia. Tanto a entrevista do William Thomas, que não sabia o que dizer, o que estava acontecendo, só falava que estava em análise, parecia até, né, o financeiro analisando o crédito para ver se empresta dinheiro para o aposentado. O Mano Menezes, só faltou a ferradura porque ele estava distribuindo coice para tudo quanto é lado, grosseiro em várias respostas. Alguns companheiros deixaram de perguntar justamente por conta disso. Enfim, não sei se o presidente ficou com medo de, após uma derrota para o principal rival, para o adversário, demitir um técnico. Porque às vezes acontece isso, o cara tem medo de demitir um técnico depois de um clássico Grenal para, claro, não fortalecer ainda mais o adversário. Me parece que foi isso que passou na cabeça do presidente Alessandro Barcelos. Mas enfim, o Alessandro Barcelos corre para ser uma das piores gestões, né, do Internacional. Acho que ele só não vai ser pior do que a passagem do Pífero, porque, né, naquela passagem houve, né, o que a gente já sabe, que está sendo investigado pelo Ministério Público, mas a situação ela é uma situação bastante delicada, é uma situação bastante complicada, né, e o Inter vai precisar fazer alguma coisa com efeito imediato, porque na quinta-feira já tem uma decisão contra o Metropolitanos e aquele gol no final do Nacional custa ao Internacional mais uma decisão que o Inter vai ter pela frente agora pela Libertadores contra o Metropolitanos. Se o Inter está esperando, né, e muito se falava nos bastidores do Inter que precisava chegar vivo até a janela na metade do ano porque os reforços estariam chegando, né, Coelar, o Ener Valencia, enfim, demais jogadores, né, o Internacional está em vias de fato de ser eliminado da Copa do Brasil, porque ninguém garante que o Inter vai conseguir reverter esse resultado de 2-0 que o América Mineiro conseguiu lá, e também, né, em vias de fato de se complicar na Libertadores da América, sem contar o Campeonato Brasileiro, né, que agora a briga do Inter é pelos famosos 45 pontos. Enfim, meus amigos, para o torcedor colorado, o domingo foi uma M, e uma grande M, e uma M do tamanho do Beira-Rio, porque perdeu para o maior rival e viu, né, um técnico que não está mais a fim de continuar no time, permanecer ali, porque o presidente não teve coragem de chegar e demitir o treinador, porque estava
no estádio do principal rival, estava no estádio do principal adversário. Enfim, uma situação complicada. Gostou do vídeo? Então tá, meu amigo. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente, compartilha. Eu vou fazer um vídeo também olhando o prisma pelo lado do tricolor que conseguiu uma belíssima vitória. Que golaço do Soares, hein? Então tá, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!